Oi, meu nome é Andressa, eu sou terapeuta e hoje nós vamos dar sequência para o terceiro capítulo do livro Limite Zero. Então, vamos começar aqui. A nossa primeira conversa. Todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Finalmente, falei pela primeira vez com o Dr. Hewley em 21 de outubro de 2005. O seu nome completo é Dr. Ihale Akala Hewley, mas ele me pediu que o chamasse de E. Isso mesmo, como a letra do alfabeto. Ok, isso eu consigo fazer. E. E eu provavelmente passamos uma hora conversando no nosso primeiro telefonema. Pedi a ele que me contasse toda a história do seu trabalho como terapeuta. Ele explicou que trabalhou do Hawaii State Hospital durante 3 anos. Gente, desculpa, mas eu sou fluente em inglês. Só que não. A ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa. Os psicólogos iam embora todos os meses. A equipe faltava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão. As pessoas atravessavam a ala de costas para a parede, com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar agradável de viver, trabalhar ou visitar. O Dr. Hewley, ou E, me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes, nunca deu consultas. Ele concordou em examinar as fichas deles. Enquanto analisava as fichas, ele trabalhava em si mesmo, e à medida que fazia isso, os pacientes começaram a ficar curados. A história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte. Passados alguns meses, pacientes que tinham estado algemados estavam tendo permissão para andar livremente, me disse ele. Outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores dos remédios. E os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de um dia ir embora estavam sendo liberados. Eu estava aturdido. Além disso, prosseguiu ele, a equipe passou a gostar de trabalhar. O absenteísmo e a rotatividade desapareceram. Acabamos ficando com mais gente do que precisávamos, porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente. Hoje, aquela ala está fechada. Foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de US$ 1 milhão. O que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? Eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles, respondeu ele. Hã? Eu não estava entendendo. O Dr. Hewley explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é nossa responsabilidade. Em um sentido literal, o mundo inteiro é nossa criação. Uau! Isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todo mundo na minha vida diz ou faz é outra bem diferente. No entanto, a verdade é o seguinte: se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida, tudo que você vir, ouvir, provar, tocar ou de alguma maneira experimentar é sua responsabilidade porque está na sua vida. Isso significa que cabe a você curar os terroristas, o presidente, a economia, enfim, tudo que você experimenta e não gosta. Eles só existem, por assim dizer, como projeções que vêm de dentro de você. O problema não é com eles, e sim com você. E para mudá-los, você precisa mudar a si mesmo. Eu sei que é difícil de entender que dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia. A culpa é bem mais fácil do que a total responsabilidade. Mas enquanto eu falava com o Dr. Hewley, comecei a compreender que a cura para ele e no Ho'oponopono significa amar a si mesmo. Se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Perguntei ao Dr. Hewley como ele curava a si mesmo. O que ele fez exatamente quando examinou a ficha daqueles pacientes? Eu apenas fiquei repetindo sem parar. Sinto muito. Eu te amo, explicou ele. Só isso?
Só isso. Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar. E à medida que se aprimora, você melhora o seu mundo. Enquanto o Dr. Hugh Lane, ou E, trabalhava no hospital, ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele e pedia para que ela fosse liberada. Ele sempre confiava e sempre funcionava. O Dr. Hugh Lane perguntava a si mesmo: o que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema? E como posso corrigir esse problema em mim? Aparentemente, esse método de cura de dentro para fora é o que é chamado de Ho'oponopono da identidade própria. Parece haver uma versão mais antiga do Ho'oponopono, que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí. Envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas. Quando conseguiam cortar os laços de um problema, este desaparecia. Mas o Ho'oponopono da identidade própria não precisava de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Ele estava curioso e sabia que, com o tempo, iria entender melhor o que ele estava dizendo. O Dr. Hulain ainda não tem nenhum material sobre o seu processo. Ofereci-me para ajudá-lo a escrever um livro, mas ele não pareceu interessado. Existe disponível um antigo vídeo, o qual eu encomendei. Ele também me disse para ler The User Illusion, de Thor Norhetrenders. Ai, gente, nem eu me aguento. Como sou viciada em livros, imediatamente entrei na internet e encomendei o livro na Amazon. Quando chegou, eu o devorei. O livro argumenta que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Norhetrenders escreve que o fato é que a cada segundo milhões de informações invadem os nossos sentidos. No entanto, a nossa consciência processa apenas talvez 40 informações por segundo. No máximo. Milhões e milhões de informações são condensadas em uma experiência consciente que não contém praticamente nenhuma informação. De acordo com o que entendi do Dr. Hugh Lane dizer, como não temos uma verdadeira consciência do que está acontecendo em qualquer momento considerado, tudo o que podemos fazer é nos ressignificar e confiar. Tudo consiste em ter 100% de responsabilidade por tudo na nossa vida, absolutamente tudo. Ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo. Só isso. Enquanto ele se purifica, o mesmo acontece com o mundo, porque ele é o mundo. Tudo fora dele é uma projeção e uma ilusão. Embora parte disso tenha soado como a psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida. E o que o Dr. Hillel parecia descrever estava além de tudo isso. Ele parecia reconhecer que tudo é reflexo de nós mesmos, mas também estava dizendo que é nossa responsabilidade corrigir tudo que vivenciamos, a partir do nosso interior, conectando-nos ao divino. Para ele, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo, eu te amo. Para o divino, o que poderia ser descrito como Deus, vida, universo ou qualquer outro termo para esse poder superior coletivo. Ufa, essa foi uma conversa e tanto. O Dr. Hulain não tinha a menor ideia de quem eu era, mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo. Ele também estava me deixando confuso. O Dr. Hulain tem quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outros. Fiquei emocionado por ter conversado com o Dr. Hulain pela primeira vez, mas eu queria saber mais. Eu claramente não estava entendendo o que ele estava me dizendo, e seria muito fácil resistir a ele ou descartá-lo. Entretanto, o que estava me obcecando era a história dele usar esse novo método para curar supostos casos irrecuperáveis, como o dos criminosos que sofriam doenças mentais. Eu sabia que o Dr. Hulain iria apresentar o seminário em um futuro próximo, de modo que fiz perguntas a respeito do evento. O que eu vou colher do seminário? Você vai colher o que você colher, respondeu ele. Bem, aquilo me pareceu como um antigo treinamento da década de 1970. Você colhe o que está destinado a colher. Quantas
pessoas estarão no seminário? Perguntei. Estou sempre fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas que estão prontas para estar lá estarão presentes, disse ele. Talvez 30 ou 50, nunca se sabe. Antes de encerrarmos o telefonema, perguntei a ele o que significava a assinatura nos seus e-mails. POI significa a paz do eu, explicou ele. É a paz que supera todo o entendimento. Não entendi o que ele quis dizer na ocasião, mas hoje faz todo sentido. Então, né, vocês viram aí. Tudo que está fora é uma projeção do que está dentro. Por que ele fala que você consegue mudar o presidente, as pessoas, o governo e tudo mais? Por quê? Nesse lado aqui da consciência, quando você sabe que a responsabilidade é sua e você começa a curar isso dentro de você, eu falo assim, que não é mágica, mas é mágico. Por quê? Porque quando você sobe no nível da consciência, você muda internamente. E isso se reflete fora, acaba refletindo fora. Então, aquilo que incomoda você já não incomoda mais, né? E aquilo que você vê acontecendo, mesmo que seja algo ruim, você acaba tendo entendimento do porquê aquilo está acontecendo. Então, no caso da política, né? A gente não pode falar, mas se você não concorda com aquilo, é porque dentro de você está acontecendo algo que reflete aquilo ali, né? Então, assim, é mágico mesmo. Quando você muda o olhar sobre as coisas, tudo muda. Muda fora, as pessoas de fora mudam, o ambiente muda e você vê que aquilo já não atinge mais você, né? Então, eu quero saber aí como que foi para você ouvir isso, que você é responsável pelo seu mundo, né? Outra coisa que ele também falou do corpo, né? Gente, alguém fazendo obra aqui. Que o corpo faz a leitura. E sim, o nosso corpo, ele faz a leitura o tempo todo. Então, 98% do nosso sentimento, dos nossos pensamentos e das nossas emoções não são nossos. Por isso que quando você tá com uma dor de cabeça do nada, tá com uma irritação do nada, fica, né, nervoso, não sei o quê, aquilo ali talvez nem seja seu. Seja da sua mãe, seja do seu colega de trabalho, seja do seu vizinho, mas o seu corpo ele está lendo. Ele está fazendo a leitura do planeta todo, o tempo todo. Né? Eu tenho um exemplo. Quando a Marília Mendonça morreu, eu estava passeando com a minha amiga na cidade e ela parou na frente da casa da minha mãe, porque eu ia descer lá, e na hora eu senti que a minha energia assim baixou, né? Só que eu sou bem consciente, então eu presto atenção em tudo. E eu percebi, a minha amiga foi falando, e eu percebendo aquilo, falei, nossa, a energia baixou, o que que é, será? E ela falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá, eu não sei. Eu falei, deu uma baixada aqui, não sei. Tá, eu despedi dela e entrei na casa da minha mãe. Quando eu entrei na casa da minha mãe, tava passando no jornal que o avião tinha caído, que ela tinha morrido. O que que aconteceu naquele momento? Todo mundo levou atenção para o jornal, né? Vamos dizer assim, o Brasil inteiro levou atenção para o jornal. Todo mundo estava olhando aquela situação. O que todo mundo ficou? Triste. O que aconteceu? Baixou a energia. E mesmo eu não sabendo na notícia, o meu corpo ele percebeu que a vibração baixou a energia, que o Brasil baixou a energia. Então, meu corpo também baixou. E o meu corpo fez essa leitura. Então, comece a perceber, nessa semana, a tarefa vai ser isso, você perceber o seu corpo. Quando ele está vibrando mais alto, quando ele está vibrando mais baixo, se de repente acordou com uma dor de cabeça, ou se de repente você acordou com raiva, né? Talvez aquilo não seja seu. Então, fique na percepção essa semana do seu corpo. Escreve aí para mim nos comentários o que você está achando do livro, se você está gostando, se você acha que é muita loucura para sua cabeça. Vou deixar o link na descrição do livro também, se você quiser comprar e acompanhar aqui junto comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima.